Olá, boa tarde. Vamos dar início ao trabalho de Língua Portuguesa e Comunicação. Vamos tratar sobre o capítulo 10 do livro Análise de Texto, Fundamentos e Práticas, do autor Irandê Antunes. E esse capítulo 10, ele aborda de um aspecto mais generalista todos os tópicos tratados anteriormente. O capítulo 10 tem como título uma espécie de síntese, como no final de uma longa conversa. Uma síntese de todo o assunto abordado, dos diversos tópicos, e que não podia ser diferente se tratando dessas questões linguísticas, que são assuntos bastante amplos, bastante dinâmicos, e que devemos considerar os diversos desdobramentos. No Brasil, a língua tem raízes muito profundas de origem portuguesa. Nós sabemos que o Brasil, por ser uma colônia de Portugal, isso refletiu no vocabulário, nessas questões linguísticas. E quando nós formos estudar a respeito dessa temática, nós devemos considerar todo o multiculturalismo inserido ao longo do tempo de povos indígenas também, de povos africanos, de povos asiáticos, de povos europeus, que fizeram parte da construção da constituição da língua falada atualmente. Ao analisarmos o texto, nós devemos nos despir de certos preconceitos, de certos conceitos, para que a gente possa fazer uma análise de forma mais fiel ao real sentido, de nos despir de conceitos como a língua sendo somente uma cópia do português original, que é o português falado em Portugal, e na verdade o português falado no Brasil ele deve ser considerado todo o multiculturalismo, toda a sua pluralidade na construção ao longo do tempo. Quanto à prática de análise, nós devemos ter em mente que não tem uma fórmula pré-estabelecida a respeito dessas análises e nem regras pré-formuladas a respeito de análise de texto. Nós devemos considerar toda a peculiaridade de cada texto, toda a sua forma de abordagem, a sua estratégia, para que a gente possa, no sentido mais amplo, entender o seu significado. Nós devemos ter em mente também que nós não devemos ter uma análise mecânica e didática a respeito desses assuntos. Nós devemos considerar diversos fatores, diversos contextos para que a gente possa, de fato, entender melhor e compreender melhor o que o texto quer passar. Quanto aos critérios de análise, nós devemos considerar o sentido e a intenção comunicativa global. Para que a gente possa analisar, a gente deve considerar o texto como uma unidade macro, uma unidade ampla, e não apenas pegar fragmentos para que a gente possa analisar de forma isolada. Nós devemos entender que o texto, de forma ampla, de forma macro, ele é composto de unidades, de amarras que compõem um sentido, uma ideia principal do texto. Olá, meu nome é Sâmia e eu vou dar continuidade aos tópicos do capítulo 10. O tópico que eu vou falar brevemente agora é quanto aos textos. Pode-se dizer que qualquer texto, seja ele literário ou não, de qualquer tipo, gênero ou modalidade, de qualquer dialeto, ele pode ser objeto de análise em sala de aula. É interessante levar em conta o interesse do aluno, ou indicando que gênero ou modalidade ele pode explorar, consideravelmente também incluindo os textos criados pelo aluno, que dessa forma podem ser analisados seus acertos e erros. Essa forma ela é relevante porque ela mostra para o aluno onde ele falhou e ensinar como ele pode fazer melhor, de forma que trazendo o texto para dentro da sala, seja ele um texto do aluno ou de qualquer outro autor, faça com que ele enxergue, possa perceber a língua de forma mais ampla e funcional. Dando continuidade aos tópicos, o próximo tópico é quanto aos aspectos do léxico em uso nos textos. O léxico ele pode ser visto na sua dupla função. A primeira função seria a dos sentidos que ele ativa o texto. A segunda é o papel que ele cumpre na construção do texto. Na primeira função, é importante destacar não apenas o significado da palavra, mas a relação de significado que ela mantém com outras palavras. No caso da sinonímia, antonímia e hiperotonímia, que são textualmente relevantes porque elas criam uma rede de ligação entre um ponto de texto e outro. Neste caminho, chegamos à segunda função. Os pontos do texto,
em que as palavras ocupam, elas se articulam para garantir que a unidade não se perca, de forma que uma palavra que aparece no primeiro parágrafo, ela pode se justificar pela convergência de outra palavra que aparece no último parágrafo. Logo, toda análise do léxico, ela será mais significativa quanto mais considerar a interdependência das palavras no seu sentido global. Dando continuidade e finalização ao último tópico, que se trata quanto à exploração dos fatos gramaticais, que se diz que não se faz um texto apenas com a gramática. Há fatores como saberes acumulados, inclusive aqueles textuais, as normas sociais que regulam a interação verbal, tudo é parte constitutiva das ações da linguagem. A gramática, ela ganhou destaque na história dos estudos escolares, a ponto de atropelar outras áreas do saber linguístico. Podemos observar nos textos que a ação da linguagem, ela se completa por vários fatores, não apenas pela gramática. De forma que a gramática, ela precisa passar por uma crescente ampliação e por uma sistematização consistente, sem perder sua condição. Essa sistematização, ela envolve classificações e nomenclaturas específicas na medida certa, de forma que a gramática, ela ganhe sentido e função, deixando de ser apenas uma gramática de regras, assim perdendo o critério maior, que seria de certo e do errado. Podemos confirmar que a gramática, ela tem seu lugar, desde que se entenda o que é a gramática, desde que se aceite seu caráter provisório de muitas de suas determinações, e não somente o que prescrevem as gramáticas, apresentando possibilidades de uso e não uma única alternativa, não esgotando todas as prioridades de estudo da língua. Para o professor José Borges, da Universidade Federal do Paraná, para o ensino da língua, existe uma hierarquia de prioridades. A primeira seria alfabetizar o aluno, que consiste em conseguir que o aluno seja capaz de ler e escrever texto. O segundo seria ensinar a língua padrão. E a terceira, a iniciação científica. Para ele, uma escola que não conseguiu satisfazer o objetivo 1 e 2 falhou e não conseguirá alcançar o objetivo 3. Sendo assim, não se trata de ensinar ou não a gramática, trata-se de se deixar claro seus conceitos, dar consistência que nos conduza a uma competência comunicativa.